até o 13. Lucas 13, 10 a 13. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 10, versículos 10 a 13. O texto já estará projetado aí. Diz assim a palavra de Deus: naquela ocasião, aliás, versículo 10 do capítulo 13 de Lucas. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Vou ler os dois últimos versículos novamente. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Aleluia. Senhor, nessa noite que estamos aqui reunidos como família tua, Senhor, já louvamos o teu nome, Senhor, já declaramos, Pai, a bênção sobre a vida uns dos outros, Pai, declaramos vitória, Pai, declaramos uma semana abençoada, Pai, declaramos toda a sorte de bênção sobre o teu povo através desses cânticos, Pai. Agora nós queremos que isso fique sacramentalizado pela tua palavra, Pai, gravado de vez nos corações. Se alguém entrou aqui com alguma enfermidade, algum tipo de doença, seja curado, curada agora neste momento em nome de Jesus. Se alguém aqui entrou com algum problema insolúvel, seja agora solucionado em nome de Jesus. Preocupações, tristezas, dores, pesares, nós já repreendemos tudo através dos cânticos que foram entoados, Pai. Agora que a tua palavra, Pai, goteje em cada coração, Pai, produzindo vida, produzindo alimento, Pai, produzindo cura, produzindo fé, produzindo esperança, produzindo restauração, Pai, para que todos possam ter uma semana abençoada, abençoadíssima, em teu nome, Jesus. Amém. Queridos, muitas pessoas por aí andam encurvadas. Não sei se você já teve a oportunidade de ver pessoas que literalmente elas andam dobradas. Eu conheço muitos casos de pessoas que têm um problema cervical na coluna, não podem andar eretas, não podem andar normalmente, pois o problema da sua coluna, o problema nas costas, faz com que a pessoa se encurve. O Senhor Jesus, uma certa vez, ele encontrou uma mulher que estava 18 anos, sabe o que é isso? 18 anos, somente andando assim, curvada. Ela não podia olhar para o céu, ela não podia tirar os olhos do chão, porque a doença, a enfermidade que a acompanhava 18 anos, não permitia que ela andasse normalmente, olhando para o horizonte, como nós olhamos. Mas, quando Jesus a encontrou, Jesus chamou-a à frente e simplesmente lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Pode ver que Jesus, ele somente impôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus.
Mas o milagre aconteceu porque ela creu na palavra que Jesus dissera a ela: mulher, você está livre da sua enfermidade. Amém? Você pode crer nessa noite na palavra que o Senhor Jesus já te enviou através dos cânticos, na palavra que o Senhor Jesus está ministrando para você neste momento. Você está livre desse problema, você está livre dessa enfermidade. Seja curado, seja curada agora em nome de Jesus, amém? Agora, além do problema físico, o problema da enfermidade, que faz com que uma pessoa ande encurvada, existem outros fatores que fazem com que uma pessoa se curve. O primeiro que eu gostaria de falar, ou o segundo, é o pecado. No Salmo 32, o salmista, belo salmo de Davi, ele fala exatamente sobre o problema que ele estava passando por causa do pecado. E na sequência, versículo 1 a 5 do Salmo 32, o salmista diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Se existe uma enfermidade física que faz com que a pessoa fique encurvada, existe também um problema espiritual que faz com que a pessoa não consiga olhar para cima, não consiga contemplar a Deus, não consiga ver a Jesus. Pois é como se um grande fardo de pecado estivesse pesando sobre as costas e a pessoa não consegue se reerguer. O salmista Davi se sentia assim. Ele chega a afirmar: pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando, como num tempo de seca. Mas no versículo 5, finalmente ele diz: então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, querida, o que Deus quer é que você reconheça diante dele que ele é pecador, que ele quer que nós o reconheçamos diante dele que somos pecadores, que somos falhos, e não tentar ficar encobrindo nossas transgressões, não tentar maquiar nossas transgressões, dizendo: olha, Senhor, eu sou assim por causa de fulano, por causa de cicrano, por causa disso, por causa daquilo. Olha, eu sou assim, mas eu te sirvo faz tantos anos. Sabe como é, Senhor? Eu te sirvo, eu sou assim, mas eu estou... Deus, Ele quer que nós reconheçamos que somos falhos, pecadores, e que não há nada que façamos que possa amenizar isso, que possa atenuar isso. Não há nada que possamos fazer, simplesmente reconhecer que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele se sacrificou para que eu e você pudéssemos ter perdão, amém? Se não fosse isso, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Mas creia, admita que Ele morreu por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser livres desse peso que nos embaraça, desse peso que nós carregamos no ombro, desse peso que faz com que nós não venhamos a nos endireitar. Levante a sua cabeça, olhe para cima, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque olhando para Ele, nós veremos a perfeição que há nele, nós veremos o perdão, nós veremos a cura, nós veremos a redenção,
nós veremos que na cruz Ele fez tudo por nós, amém? Mas existe ainda um outro tipo de problema, que faz com que a pessoa fique encurvada. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Colossenses 3, 1 a 4, também está na sequência aí. Diz assim, ó: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Está na sequência em todos os versículos, tá? Encurvados nunca mais, está no PowerPoint, tá? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo com Deus. Pois quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Queridos, muitas vezes nós estamos com os nossos olhos tão fitos, tão fixados nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo, que nós não conseguimos olhar para cima. Quando eu era criança, eu lia muitos gibis, Walt Disney, Maurício de Souza, e tinha um personagem da Disney, tio Patinhas. Ele andava sempre com uma bengalinha e na ponta da bengalinha tinha um chiclete, e ele só vivia olhando para baixo. Conhece a história? Ele tinha caixa forte, cheia de moedas, dinheiro, e ele andava sempre procurando uma moedinha. Quando ele achava, ele colocava a ponta da sua bengalinha que tinha um chiclete, então puxava aquela moedinha. Os olhos dele estavam sempre voltados para o chão. E assim muitas pessoas estão com os olhos voltados para essa terra, somente pensando o que podem adquirir daqui, o que podem levar daqui, o que podem conseguir aqui, o que podem fazer aqui, mas deixam de olhar para cima, onde está a nossa eternidade, onde está a nossa vida eterna com Deus. A vida aqui na terra, ela é curta, ela é passageira, ela é como um conto ligeiro. Não vale a pena nós fixarmos somente os olhos nas coisas que são dessa terra, nas coisas dessa vida. Nós temos sim viver a nossa vida aqui, mas ao mesmo tempo estar olhando para cima, procurando de onde vem a nossa redenção, olhando para o nosso autor e consumador da fé, Jesus, que deu a sua vida por nós. Amém? Onde estamos nós olhando nesta noite? Onde estamos nós olhando nesses dias? Onde estão os nossos olhos fixados? Nas coisas da terra ou nas coisas do alto? Nas coisas de cima? Agora existe também uma terceira classe de pessoas. Essas pessoas são como o salmista do Salmo 38. No Salmo 38, olha o que o salmista diz nos versículos 6 a 10. Estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando, estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não Te é oculto, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi.
Esse quarto problema pelo qual as pessoas se encurvam é o fato da angústia, o fato das preocupações, o fato das dores da alma. O salmista, ele se sentia encurvado por tantos problemas, por tantas angústias, por tantos medos, por tantas preocupações que pesavam sobre a sua alma, e aquilo era como se estivesse deixando ele encurvado. Ele não conseguia se endireitar. Olha, estou encurvado, muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Ele dizia: estou ardendo em febre, meu coração, meu corpo está doente, sinto-me muito fraco, totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Você já se sentiu assim, como se você estivesse esmagado, gemendo por causa de uma angústia muito forte, por causa de uma dor muito profunda? Mas o salmista, ele reconhece: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto, ainda que meu coração palpite, as forças me faltam, e até a luz dos meus olhos se nubla. Olha, esta convicção, essa certeza, nós não podemos perder, que diante do Senhor estão todos os nossos anseios, que os nossos suspiros não são ocultos ao Senhor. Amém? Você tem essa certeza, essa convicção, que todos os teus anseios, todos os seus pedidos, todos os seus suspiros estão diante do Senhor, e que não é isto oculto aos olhos dele? Você crê nisso? Ele conhece até o seu respirar, ele conhece o gemido que está no profundo do seu coração. Antes que uma palavra saia da sua boca, ele já sabe o que passa lá dentro. Então, queridos, a solução, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 7 a 11, Pedro, ele disse: olha, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios, vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Olha que interessante, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, finalmente, olha, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Queridos, não tem como continuar carregando esse fardo de peso, de angústia, de dores, sofrimento, preocupação. A solução é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E olha, saibam que os mesmos sofrimentos que eu e você passamos, irmãos no mundo todo estão passando. É o curso normal dessa vida. Mas depois de termos passado por tudo isso, por pouco de tempo, o Deus de toda graça nos restaurará, nos confirmar, nos dará forças e nos colocará sobre firmes alicerces, para que você não venha cair, para que você não venha se abalar, para que você não venha se encurvar, mas para que você permaneça firme. Salmo 20, versículo 1 a 9. Olha que oração bonita. Salmo 20, versículo 1 a 9. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio, e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração, e leve a efeito todos os teus planos. Olha que bonito, uma oração que o salmista faz.
que é o meu desejo para cada um de vocês, olha, que o Senhor te responda no tempo da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja, que do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio, que Ele se lembre de todas as tuas ofertas e aceite todos os teus holocaustos, que Ele conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos, que Ele te dê realização de todos os teus planos. E aí o salmista, ele conclui dizendo assim, então nós saudaremos a tua vitória com gritos de alegria, e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos, que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Aí o salmista ele declara assim, agora eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Olha aí o próximo versículo, que interessante. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor Deus. Nos tempos de Davi, haviam exércitos muito bem aparelhados, exércitos com carros de guerra, exércitos com carros de ferro, exércitos com cavalos e seus cavaleiros, suas carruagens. E quanto mais o exército tinha carros, cavalos, cavalheiros, mais o exército era poderoso. Mas Davi disse, olha, nós não estamos confiando no poderio dos nossos exércitos, dos carros que os nossos exércitos têm, dos cavalos e cavaleiros que os nossos exércitos possuem, mas nós estamos confiando no nome do Senhor nosso Deus que nos dá vitória. É no nome do Senhor nosso Deus que nós confiamos, é Ele que nos dará a vitória, o nome do nosso Deus, amém? Ele é todo poderoso. E aí olha o versículo final seguinte, diz assim, uns se encurvam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Olha só que interessante. Alguns se encurvam por causa dos problemas, das angústias, das dores, das preocupações, temores, se encurvam e a tendência de quem está encurvado é cair. Alguns se encurvam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Diga junto comigo, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Mas nós nos erguemos e estamos firmes. Mas nós nos erguemos e estamos firmes no Senhor, amém? Porque o Senhor concede vitória ao rei. Responde no Senhor quando clama. Diga, Senhor, me responde quando eu clamar. Eu preciso, Senhor, da tua resposta. Eu preciso, Senhor, que tu venha agir em meu favor, em meu socorro. Olha para esse problema que eu estou passando, olha para essa dificuldade, olha para essa angústia, olha para essa necessidade, Senhor. Ouça-me no dia da minha angústia, Senhor. Eu confio em Ti. Eu sei que Tu vais agir. Eu sei que Tu já estás trabalhando nesse problema, nessa dificuldade, Senhor. Alguns se encurvam e caem, mas nós faremos menção do nosso Deus. Mas nós nos levantamos e estamos em pé, fazendo menção do Teu poder, Senhor. Para finalizar, Mateus, capítulo de número 11, os versículos 28 a 30, é um convite para todo coração pesaroso, para todo coração angustiado, para todo coração aflito, para todo coração cheio de problema. Olha que convite bonito, o do Senhor Jesus, em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só que interessante, quando nós estamos nos encurvando, quase caindo, não aguentando o peso sobre os nossos ombros, sobre as nossas costas, o Senhor diz, Jesus diz: venham a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu quero lhes dar descanso. Você está se sentindo assim? Peso, problemas, angústias, aflições, dores, demônios. Entregue o seu fardo a Jesus, entregue o seu problema, sua dor, sua aflição. Ele nos convida para fazermos isto e obtermos descanso, e ao invés de continuar carregando esse peso sobre as costas, Ele diz: tomem o meu jugo é suave, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e assim vocês encontrarão o tão almejado descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, querida, qual o problema que está causando peso, dor, a preocupação, a aflição, a angústia? Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Ele é fiel naquilo que Ele promete, Ele é fiel, Ele cumpre. Quando Ele diz: olha, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, aflitos, venham a mim que eu quero lhes dar descanso, é porque Ele quer dar descanso. Você não veio por um acaso aqui nesta noite, você não veio por outro motivo, mas é porque Ele quer te dar descanso. O Senhor Jesus não quer ver ninguém curvado, caindo, sentindo o peso da dor, da dificuldade, dos problemas sobre suas costas, sobre os seus ombros. Ele carregou uma cruz muito maior do que o peso do seu problema. Ele carregou uma cruz muito mais pesada que todas as suas angústias, dores e aflições. Ele sabe o que é carregar peso. Ele sabe o que é levar um peso nas costas. E Ele carregou essa cruz, esse peso todo, não porque Ele tinha necessidade, não, mas Ele carregou essa cruz, esse peso, para nos ver livres dos nossos pesos. O peso do pecado Ele já carregou por nós. O peso da culpa Ele já carregou por nós. O peso do medo Ele carregou. Quando antes de ir para a cruz Ele diz assim: Senhor, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia